mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam nós, a fim que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu dei-lhes e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E esses também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Vamos cantar uma invocação ao Espírito Santo de Deus. Vamos permanecer ainda em pé. Peçamos a presença do parábola. No próximo domingo, a gente celebra a Pentecostes. O Espírito da verdade vem ao encontro da sua igreja. Vamos já nos colocar na contemplação do Espírito Santo de Deus sobre nós, sobre a nossa comunidade de fé. Cantemos.
nos afastam da graça de Deus, porque não temos uma vida do Espírito. Vinde, Espírito Santo de Deus, sobre este povo. Vinde sobre a nossa realidade, aqui em Carmópolis, no centro educacional Mundo Encantado, trazendo a alegria, a fortaleza e o compromisso de seguir sempre o caminho da verdade, que liberta de toda escravidão. Vai imaginando agora uma área da sua vida que precisa da ação do caráter de Deus. E você vai mudando suavemente, Espírito, Espírito. Muito bem, meus irmãos e irmãs. Nós estamos a poucos dias do evento Pentecostes, que inaugura uma vez por todas a grande missão da igreja de levar o Evangelho aos confins de toda a terra. E ao longo deste tempo, nós estamos vendo os atos dos apóstolos, toda a movimentação daqueles que viveram com Jesus antes, durante e depois da sua morte e no período também da sua ressurreição. E uma coisa em comum, antes, durante e depois da ressurreição, é o que nós vemos hoje também na primeira leitura tirada dos Atos dos Apóstolos: conflitos. Toda a vida de nosso Senhor, toda a sua luta para implantar o reino de Deus, a boa nova, ela se deu através de muitos conflitos. Durante a sua caminhada nesta terra, muitos conflitos. Depois da sua ressurreição, mais conflitos. Depois da sua ascensão ao céu, mais conflitos. Chega a Pentecostes, mais conflitos. E nós estamos aqui, como povo de Deus, nesta caminhada, em meio a muitos conflitos. E que conflitos são esses? Vários. Porque onde existe a raça humana, há conflitos, há divisões, há perturbações, há adversidades. Se não tiver desconfio, porque cada um é uma mente, cada um tem sua opinião, cada um pensa de um modo diferente. E às vezes nem tudo aquilo que nós pensamos converge para o lado comum. Então a minha verdade ela se torna muitas vezes absoluta para mim, e eu quero que a minha verdade seja a verdade também para mim do outro. E as coisas não funcionam assim. No campo da fé, o Senhor, durante a sua caminhada de peregrinação nesta terra, para implantar a boa nova no reino de Deus, nos ensinou como viver diante dos conflitos. Quais meios nós devemos viver para fazer com que o conflito não divida
que o Evangelho fala exatamente isso. Jesus diz: olha, a glória do Pai foi a que me glorificou, e essa mesma glória eu quero que todos aqueles que me seguem tenham. E nós refletimos no domingo passado que assim como o Senhor acendeu os céus e abriu as portas do paraíso para nós, que somos o povo de Deus, se temos fé e fomos batizados, nós também seremos glorificados e o nosso corpo também um dia será ressuscitado. Mas para tal é preciso saber lidar com os conflitos também em meio à fé. E às vezes a gente não sabe lidar com os conflitos. Percebam, meus irmãos e irmãs, quantas e quantas vezes em meio aos conflitos a gente divide e a gente se separa de uma tal forma que a gente quer aniquilar o outro da nossa vida. E a gente quer tirar aquela pessoa do nosso convívio ou do convívio da nossa comunidade ou do nosso grupo. E o Senhor está ensinando exatamente o contrário. É preciso vivermos a unidade. E a unidade em meio à diversidade, em meio aos pensamentos contrários, deve levar ao denominador comum, quem é a pessoa de Jesus Cristo. Não há outra verdade a ser revelada, não há outro caminho a ser seguido, a não ser o caminho de Jesus de Nazaré. Olhe para ele, você não vai se perder. Veja se a sua vida está sendo pautada e convergida para a pessoa de Cristo, porque basta colocar a vida do nosso Senhor para examinar a nossa vida e saber se as nossas atitudes ou se a nossa verdade que a gente pensa que é absoluta é de fato uma verdade que vai levar bem para todos ou vai meramente trazer benefícios para a minha vida pessoal. Porque tem gente aí vivendo em conflitos porque quer ter uma vida melhor que os outros, porque tem gente por aí vivendo uma vida totalmente errada e querendo que as pessoas batam dentro desse caminho, a gente perde a conta até nos dedos. Então o Senhor está dizendo: eu sou a verdade que leva ao Pai. E se vocês seguem os passos, os meus passos, diz o Senhor, vocês devem seguir o caminho da verdade. E o caminho da verdade nós já sabemos, é o caminho de Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, toda a nossa vida deve ser examinada e pautada nos ensinamentos de Jesus. Mas será que assim nós estamos seguindo a nossa jornada aqui na terra? Será que a conduta nossa de vida é uma conduta que converge para os ensinamentos de Cristo, como Ele viveu, como Ele ensinou? Ou será que nós estamos indo por caminhos contrários e, portanto, o conflito e a perturbação estão mais presentes ainda na nossa vida? Um dado importante, meu irmão e minha irmã, em meio ao conflito, é saber lidar com a situação como Cristo lidou. Veja que a glorificação do Senhor, ela acontece abre caminho para o homem de um modo muito singelo, a partir da unidade e a partir da unidade. Quando o Senhor diz assim: olha, a glória que o Pai reserva a vocês é a mesma glória que Ele reservou a mim, Ele está querendo dizer: vivam como eu vivi. E como é que o Senhor viveu? Na sua divindade, Ele se colocou de um modo muito humano. Veja que na quinta-feira santa, Ele coloca um pano sobre a cintura e Ele vai lavar os pés dos discípulos. Veja que a glorificação de Jesus passa muitas vezes pela humildade. E às vezes os nossos conflitos e nas nossas relações nos faltam exatamente a humildade. Quem quer lavar os pés uns dos outros? Principalmente quando a gente vê que a outra pessoa também quer ser a dona da verdade. Quem quer se rebaixar muitas vezes e às vezes tem uma atitude humilde e silenciosa diante de uma situação arbitrária de alguém. Veja que Jesus fez isso sabendo que ali tinha pessoas com dúvidas. A caminhada de Jesus foi exatamente essa. Os discípulos ora acreditavam, ora não acreditavam, mas ele continuava ali firme na missão dele. A nossa caminhada
pessoas, porque tem gente que deixa de fazer até o que é correto. Tem gente que deixa de fazer aquilo que é a verdade do Evangelho, e muitas vezes se deixa levar pela corrupção deste mundo, porque não quer se humilhar, se coloca muitas vezes de modo superior na vida das pessoas. E o caminho que Jesus ensina é um caminho totalmente diferente. Veja que na vida do apóstolo Paulo, na primeira leitura, foi uma vida também de muitos conflitos. E em todos os momentos da vida do apóstolo, ele soube chegar e sair, levando a verdade, mas não com ar de soberba, não com ar, muitas vezes, de superioridade. Ele se colocou sendo com os irmãos. Então, se você quer crescer na glória de Deus, se coloque nesta caminhada de modo singelo, de modo humilde, porque só assim você será glorificado diante de Deus Pai, porque vai estar cumprindo a sua missão. Hoje nós estamos aqui com o Centro Educacional Mundo Encantado, uma grande família que caminha na fé. Eu recordo que assim que eu cheguei, meses depois, na verdade, aqui em Carmópolis, a família já me chamou para dar uma bênção. Achei bonito. Chamou para dar uma bênção, explicar como era um pouco ali da vivência da caminhada. Então, de um modo muito singelo, muito humilde, levaram a bênção de Deus para aquele lugar. Então, este lugar, que é um centro educacional, só tem a crescer e a florescer. Quando se coloca Jesus no centro, com humildade, com simplicidade, o jardim floresce. Por isso que a gente vê essa família linda, até o pessoal lá nós estava falando, Frei, que noite bonita. Eu disse de fato, é uma família abençoada, que tem problemas, tem dificuldades também, como eu disse no início, mas está ali colocando com fé na caminhada cristã. Que Deus abençoe esta família e que todos nós que aqui estamos possamos viver os apóstolos de Deus. Nunca esquecer que o caminho para a glorificação nossa passa pelo caminho da humildade, caminho que leva à unidade, nada de divisão, porque o contrário é o muito da unidade é a divisão, e muitas vezes há muita divisão dentro das nossas comunidades de fé. Como teve no tempo de Jesus com os conflitos, tem também no tempo de hoje. E como é que a gente deve lidar? Buscando aquele que nos leva à unidade, que é a pessoa de Jesus. Às vezes a gente diz assim, a gente vai ler o livro, a gente vai rezar, a gente vai fazer por nome, mas um espera que o outro faça a diferença. Não, é você que tem que fazer a diferença. Então se quer o nome, você na sua vida familiar, você no seu trabalho, você nas suas relações pessoais e interpessoais, não é que você se coloca aqui do outro, você se coloca com humildade ou você se coloca muitas vezes com o rei na barriga se sentindo superior ao outro. Talvez porque tenha alguma posse, talvez porque tenha dinheiro a mais, talvez porque tenha algum status, talvez porque seja mais amigo, mais amiga de alguém que tem poder humano aqui na terra. Nunca se coloque dessa forma. O caminho que se faz caminhando em meio aos desafios se faz com humildade e na unidade. Quando houver divisão, busque a comunhão na pessoa de Cristo. É colocá-lo no centro e daí examinar tudo que está ao nosso redor. Tudo que não for conforme o ensinamento dele, a gente deve mudar. Esse é o parâmetro, não há outro. Viu? Não há outro. Ah, é muito difícil, não é? Basta você seguir. É porque hoje em dia a gente está muito acostumado com as facilidades do mundo. E a gente quer renunciar o que precisa ser renunciado em bem do nosso espírito falando. A gente está se acostumando e está deixando a conversão para o dia de amanhã. A divisão hoje está no nosso meio, a gente deixa o dia de amanhã para resolver. Não, resolva hoje. Porque o hoje de Deus é o hoje da bênção que pode chegar na sua vida. Então eu desejo a todos que estão participando desta 17ª noite com Maria, a mãe de Jesus, que a gente aprenda como ela aprendeu o caminho da unidade, o caminho da humildade e converge para o reino de Deus Pai. Caminho este que seu filho Jesus já nos ensinou e tanto nos
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, neste momento eu quero convidá-los a me suprimir a ladainha, certo? Feche seus olhos neste momento. Faça a Deus uma prece do mais íntimo do seu coração. Faça uma prece dirigida à sua alma, tá certo? Essa prece é pessoal, não é uma prece egoísta, não. Você vai agora pensar na sua vida. Será que você está caminhando na unidade? Será que tem uma divisão no seio da sua família, no seu local de trabalho? A inveja, os ciúmes, a raiva, tudo aquilo que divide, que gera ódio no coração. Peça a Nossa Senhora pela sua intercessão, a graça a Nosso Senhor, para que este mal seja dissipado com a presença do Espírito Santo de Deus. A gente faz um instante de silêncio enquanto a comunidade de fé leva a Deus a sua prece. Tudo isso nos pedimos, ó Deus, pelos méritos do teu Filho